lido aí no começo do culto, capítulo 3. Agora nós vamos ler o capítulo 6, somente o versículo de número 4. Efésios, capítulo 6, somente o versículo 4. Eu vou pedir à igreja, à medida que encontrar, que se coloque em pé, por favor, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Irmãos, eu gostaria que todos lessem comigo, numa só voz, vamos ler todo mundo junto, né, numa só voz. O que está projetado ali, a minha mesma versão, é importante que os irmãos acompanhem ali o versículo 4 do capítulo 6 de Efésios. Vamos lá? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Vamos pedir ao irmão João Marcos que ore ao Senhor por nós. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui nessa noite para exaltar o teu santo nome. Amém, ó Deus. Nós te damos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui. É verdade. Também, ó Pai, saúde para estar aqui nessa noite. Amém, ó Pai. Também a compreensão da tua palavra para aceitar, ó Pai, a salvação que o Senhor tem nas nossas vidas. Amém, ó Deus. E agradecemos por esta igreja, agradecemos pela vida de cada irmão que veio aqui nessa noite. Amém, ó Deus. É verdade, Deus. É verdade, ó Deus. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Deus. É verdade. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, já ouvi dizer que Dia dos Pais é todo dia, né? Não é só hoje, né? Segundo domingo de agosto. Também já ouvi dizer que Dia das Mães é todo dia, não é só no segundo domingo de maio, né? E aí, estes que dizem isso até que são contra esses dias festivos, esses dias de comemoração. Eu particularmente sou favorável, né? Pelo menos um dia no ano, especialmente um dia no ano, tem uma atenção mais voltada para os pais. A gente, quando chega no Dia das Mães, é um culto mais emotivo, né? Porque as mães, mulheres, elas são mais sensíveis, elas se emocionam com mais facilidade, né? Quando há uma programação assim, as mães são mais sensíveis. Deus fez as mulheres assim. Já os homens não são bem assim, não é? Deus fez os homens assim. Só que Ele nos deu um privilégio também, viu, irmãos? Os homens que aqui estão. O título de pai é um título de Deus, né? E Ele conferiu para nós. Então, quando o filho chega e diz, bença pai, ou pai, o Senhor está bom? Então, esse termo pai é uma atribuição do próprio Deus. É um privilégio, viu, irmãos? É um privilégio muito grande, é uma alegria muito grande. No dia de hoje, a gente viu nas redes sociais muitos filhos postando imagens de seus pais, uns colocaram até também imagens de pais que já estão na eternidade, falando dos tempos bons que tiveram junto, e realmente, esta é uma oportunidade excelente para a gente fazer isso, para a gente lembrar, né, daqueles que se não fosse eles, né, se não fosse os nossos pais, não tinha como a gente estar aqui. A gente precisa reconhecer isso, honrar, não é? Agradecer a Deus por esse tamanho privilégio. Alguns que estão aqui já são pais pela terceira vez. Não é porque tem 3 filhos, né? É porque já tem bisnetos, né? Isso é um privilégio de você ver a sua geração se multiplicando. Lá no livro de Salmos, diz que é importante que os pais eles encham a sua aljava, né? Era muito comum naqueles dias, e principalmente no meio dos judeus, eles terem ali de 13 filhos para frente, né? Eram estes filhos que os representavam nas portas da cidade. Quando o pai ia para a porta da cidade resolver algum assunto com uma outra pessoa, algum problema, eles iam para a porta da cidade e ali iam os filhos juntos, né? Aqueles que tinham mais filhos davam aquela demonstração de autoridade. Olha que proteção eles tinham pela quantidade de filhos que representavam ali diante destas situações. Nós lemos aqui, irmãos, esta noite, Efésios capítulo 6, versículo 4,
onde diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina ou na disciplina e na admoestação do Senhor. Esta foi uma fala de Paulo escrevendo aos pais em Éfeso. Aqui está falando pais homens, né? Do sexo masculino, os maridos, não as mulheres, mas está falando para os pais, nesta responsabilidade aqui de não provocar a ira nos filhos. E nesta noite, irmãos, eu gostaria de estar citando aqui alguns exemplos na Bíblia. Esse é o tema desta noite, né? Exemplos bíblicos de pais. Nós veremos alguns exemplos bíblicos de pais aqui, que deram certo em alguns casos, e alguns também que não deram certo na condução de seus filhos. Grande parte destes eram homens que eles foram muito bem sucedidos na vida, no dia a dia. Eles sobressaíram muito bem lá fora. Tiveram sucesso, grandes empreendimentos, foram muito bem sucedidos, foram vitoriosos lá fora, mas eles, infelizmente, fracassaram dentro de casa. E esses exemplos que a Bíblia nos conta, irmãos, a gente vê esses exemplos aqui, para a gente observar onde deu certo, a gente aplica a vida da gente, e onde deu errado, a gente não imita mais. Olha, aqui não deu certo, não vai dar certo, então a gente deixa isso de lado. E eu gostaria de trazer aqui, primeiramente, modelos de pais que falharam. Depois nós vamos falar daqueles que deram certo. Eu acho que fica melhor assim, não é? Então, primeiro, isso aqui se encontra em Gênesis, capítulo 25, versículo de número 28. São vários textos assim, de exemplos que a gente vai estar vendo aqui rapidamente, mas eu acredito que talvez vai atender aqui a nossa expectativa para hoje. O primeiro exemplo, irmãos, é de Isaac. Isaac, ele foi filho da promessa, filho de Abraão. Esse Isaac tinha esposa que era estéril. Ele orou a Deus para que Deus desse filhos, e Deus deu 2 filhos para ele. Deu Jacó e Esaú. Mas nos diz aí o versículo de número 28 que ele amava mais Esaú do que Jacó. Então, nós temos aqui, foi uma situação que não deu certo. Ele deixava isso nítido, que dos 2 filhos que ele tinha um que ele gostava mais. Esaú era homem de caça, ele gostava do jeito de Esaú. Inclusive, até quando o Esaú chegava em casa, aquele cheiro de mato fazia bem para o velho, né? Já o Jacó não gostava dessas coisas. Então, ele tinha uma preferência, ele tinha uma opção, e a opção dele era Esaú, que era o filho mais velho. Já a sua esposa, a Rebeca, já preferia o outro, o Jacó. E esta ideia de preferência não funcionou muito bem, porque depois houve uma briga entre esses dois filhos, eles acabaram desentendendo, por fim, até desejou, não é? Tirar a vida do outro, foi preciso fugir de casa. Jacó teve que fugir de casa porque ele, de certa forma, acabou enganando o seu próprio irmão. Então, a gente vê um exemplo que não deu certo, é essa ideia de preferência. Irmãos, os nossos filhos, para quem tem mais de um filho, eu só tenho uma, né? Mas para quem tem mais de um filho, a gente vê alguns relatos bíblicos assim, a gente precisa de sabedoria de Deus para lidar com isso, meus queridos. Porque os nossos filhos, eles têm temperamento diferente uns dos outros. Existem aqueles que são mais carinhosos, já existe o outro que é mais durão, existe aquele que chora com facilidade, existe aquele que... Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de demonstrar esse sentimento, porque isso pode, de certa forma, acabar causando neles um certo sentimento de inferioridade. A gente precisa ter muito cuidado nessa questão, pedir Deus sabedoria para lidar numa situação como esta. Então, nós temos aqui que Isaac, ele foi filho de Abraão, um filho da promessa. Isaac foi um filho da promessa. Dele, né, veio as outras nações, inclusive gerou as tribos de Israel. O povo de Israel veio de Isaac, porém, neste quesito, ele falhou. Não precisava demonstrar esta preferência, porque eles notam isso. E muitas vezes alguns pais, sem querer, acabam demonstrando isso com seus filhos, né? Acabam tendo aquela simpatia maior uns com os outros. Eu penso que todos devem sentir amados pelos seus pais e não notar esta diferença. Então, veja bem,
Isaac agiu assim. E aí Jacó, que foi seu filho, também agiu assim. Se observarmos um pouco mais à frente, o capítulo 37 de Gênesis, e o versículo de número 3, Gênesis capítulo 37, e o versículo de número 3, repete a mesma situação. Jacó era Israel, né? Jacó era o Israel, ele passou a ser chamado Israel. Nos diz aí no versículo 3, ora, Israel, Jacó, que era filho de Isaac, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O começo diz que Israel, né, Jacó, amava mais a José do que todos os seus filhos. E o que aconteceu depois? Os seus irmãos pegaram Jacó, pegaram José, vendeu José para os ismaelitas, e ele foi servir de escravo em outro lugar e mentiu para o pai, ainda dizendo que ele havia sido morto por bichos, por feras do mato. Irmãos, sempre vai desencadear em algo que não seja muito bom. E notemos que estas atitudes que aconteceu na Bíblia com alguns pais, não teve um fim bom. Então, se não deu certo lá, não vai dar certo agora também, meus queridos. Então, nós precisamos ter muito esse cuidado de demonstrar o nosso sentimento de amor de igual forma para os nossos filhos. De igual forma para os nossos filhos. É verdade que tem alguns que vão até querer usar de manhas para chamar a atenção para si. E uns dão até birra. E aí, para que, olha para mim também, eu estou aqui. Ô pai, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui, olha para mim. Parece que a atenção só está no outro. E às vezes essas demonstrações, não é porque ele é chato, não, é porque ele quer ser notado. Ele quer ser notado, ele quer ser percebido. Nós precisamos estar atentos a esta realidade. Preferência não dá certo, nunca deu certo. E nós precisamos tomar esse cuidado com os nossos filhos, no sentido de não queremos ter, olha, eu amo mais esse do que aquele, eu amo mais esta do que aquele, eu amo mais este do que aquela. Muito cuidado na hora de demonstrar essas preferências. Se for para dar presente, dê de igual modo, né? Tudo no seu tempo certo, não oferta um presente para um no seu aniversário e esqueça do outro. Isso não é legal. Se não for para dar para os dois, não dê para nenhum. Se não for para dar para os dois, não dê para nenhum. Se não for dar para os três, eu estou falando 2, mas pode ser 5, 7, 8, 9. Então pense dessa maneira. Ideia de preferência nunca deu certo e não vai dar certo hoje também. Esse modelo não funcionou. Mas há um outro exemplo aqui, irmãos, e este se encontra no primeiro livro de Samuel, que está um pouco mais à frente, no capítulo de número 2, e versículo de número 12. Esse é um outro exemplo que também não deu certo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Nos diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O segundo exemplo aqui, o primeiro nós vimos que um modelo foi de pai que tinha preferência. E esse agora é de acompanhamento. Faltou acompanhamento. Diz que os filhos de Eli, quem foi Eli? Se a gente for ler o texto todo, a gente vai entender que Eli foi um sacerdote em Israel. Naquela época, ele não só agia como sacerdote, mas como representante do povo, como um governador, como um rei do povo. E sabe por quanto tempo ele exerceu o sacerdócio em Israel? 40 anos, não é pouco tempo não é? 40 anos é muito tempo ele exerceu. E ele era um homem tão influente que os seus filhos seguiram a sua mesma função. Ele tinha 2 filhos, um chamava Ofni e o outro chamava Finéias. Porém, Ofni e Finéias, os sacrifícios que deveriam ter devoção, reverência e respeito a Deus, aquilo que não poderia ser usado de qualquer forma, eles começaram a brincar com isso. Pegavam a hora que queriam, não tinham respeito por aquilo que era de Deus, os sacrifícios que eram oferecidos, e muitos esses 2 filhos de Eli, aproveitavam do ofício que tinham. Olha aqui, irmãos, é muito sério. Eles aproveitavam do ofício que tinham de sacerdotes, porque eles eram influenciadores, homens de respeito, usavam disso para tirar proveito das mulheres. Mas aquele negócio
que eles estavam fazendo estava chegando muito mal adiante de Deus. E chegou a uma certa altura que Deus foi deixando que eles fizessem isso, porque Deus colocou no coração o propósito de matá-los. O que isso quer dizer? Irmãos, que Elias, o sacerdote Eli, ele cuidou muito bem das suas funções diante de Deus, porém, ele não acompanhou os seus filhos no estilo de vida que estava fazendo. Não, você vai fazer isso. Ele simplesmente delegou, faça isso, mas não acompanhou, não ficou de perto naquilo que eles faziam. E eles começaram a tomar um caminho muito errado. Quando ele deu por conta disso, vai dizer os textos seguintes, que o sacerdote ali chamou a atenção deles. Porém, eles já estavam com o coração deles, dos filhos, já estavam pendendo demais para aquilo que era errado. E quando ele se deu conta e foi tentar chamar a atenção, já não teve mais jeito, porque eles ficaram uma vida inteira projetando aquilo que era mal em seus corações. Então, irmãos, nós como pais, nós precisamos ter esse cuidado de acompanhar a alma de nossos filhos. Mas como é que a gente acompanha a alma? Não vamos fazer igual o Cornélio aqui. Como é que pode, Nicodemos, como pode eu ser um homem velho e estar no ventre da minha mãe nascer? Não estou dizendo da alma, porque a alma não tem como a gente ver. Mas o que passa no coração dos nossos filhos, no sentido espiritual. Então, se usarmos todos os métodos no sentido de ajudar, de ver a inclinação, porque hora ou outra, a gente vê algum pai dizendo o seguinte, olha, quando acontece alguma coisa, eles dizem o seguinte, meu Deus, eu não imaginava que meu filho agiria assim. Eu nunca imaginei que os meus filhos, eu nunca pensei que ele fosse assim. Nunca pensei, mas por quê? A gente tem visto alguns depoimentos desses massacres que muitas vezes acontecem nas escolas. Quando os pais sabem que vê o filho deles lá na tela da TV, alguns entram em pânico. Não acredito numa coisa dessa. O que deu de errado? Onde é que fez isso? Onde é que ele ouviu isso? Exatamente isso aqui, meus queridos. Esse acompanhamento, né, é muito importante, meus irmãos. Incentivar nossos filhos a vir para a igreja, a orar, a buscar Deus, a buscar aquilo que é de Deus. Nós estamos vivendo um tempo hoje que o mundo é muito mau. Aquilo que a gente tinha como algo tão absurdo, está chegando com tanta naturalidade até nós. Eu lembro que quando estudava na minha adolescência na escola, lembro que vinha alguns palestrantes de fora dar palestra sobre drogas. O nome droga, né? E eles falavam naquilo e eu achava uma coisa tão distante, uma coisa assim, meu Deus do céu, existe isso, né? Irmãos, e o problema é que esse negócio chegou bem perto da gente, né? E nós precisamos, irmãos, de Deus, da ajuda dos céus, para ter sabedoria, para lidar. Irmãos, o mundo está avançando de uma maneira tão rápida, que muitas vezes nós não estamos acompanhando a maneira de lidar com situações assim. Mas existe uma fonte, onde tem um manancial de águas que jorram fartamente. Esse trono é o trono da graça de Deus. Se buscarmos a presença do Senhor, meus irmãos, em oração, pedir ajuda do Senhor, sabedoria e agirmos, procure ajuda. Você que conhece a realidade do seu filho, está conversando, não está resolvendo, procure ajuda. Procure o pastor se for preciso, conversa com ele, está acontecendo isso e isso. Eu gostaria de que desse um apoio. A gente vai fazer isso. A gente só não vai adivinhar, mas se fizer, nos procurar, a gente vai fazer isso. Se for preciso procurar uma outra ajuda, a gente tem que fazer isso. Mas, irmãos, aquilo que for necessário para não perdermos os nossos filhos, nós precisamos fazer. E o que é que aconteceu com Eli depois? Quando a Arca da Aliança foi tomada, naquela época, os 2 filhos dele foram mortos em guerra. E uma decepção muito grande aconteceu, porque aqueles que deveriam dar continuidade ao ministério do sacerdote ali, infelizmente, eles foram mortos por causa dos seus próprios erros e deslizes. Nós precisamos acompanhar. E eu digo uma coisa aqui, irmãos e pais que estão aqui, tenha certeza disso. A gente tem uma influência que Deus nos deu, uma autoridade que Deus nos deu, tão grande, que a gente às vezes nem conhece e nem para perceber. Eu lembro do carcereiro de Filipos, quando ele tinha a responsabilidade dos presos. Paulo e Silas cantavam, teve um terremoto e o presídio caiu tudo.
que aquele carcereiro fez? Ele tentou tirar a sua vida. Está em Atos. Quando ele tenta fazer isso, Paulo grita, não faça isso, nós estamos aqui. E aí o que ele diz? Senhores, o que eu tenho que fazer para mim ser salvo? E Paulo diz o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e o quê? Então, tu e a tua casa. Como é que ele tinha certeza de que a casa dele ia ser salva também? Por causa da influência do pai. Se o pai, homem, seguir Jesus Cristo, seguir a Cristo, ele tem uma autoridade dada por Deus para arrastar toda a sua família junto com ele. Pode crer nisso. Se não está fazendo isso, se isso não está acontecendo, é servo de Deus não está acontecendo, é porque alguma coisa não deu certo. A gente entende que cada um, né, mesmo os filhos, eles são responsáveis diante de Deus, os pais também são responsáveis diante de Deus, mas quando ele toma a atitude de seguir a Deus, de seguir a Cristo, de fazer a vontade de Deus, a influência dele dentro do lar, positivamente, no sentido de autoridade, irmãos, ela vai lá para cima. Vai lá para cima. A gente sabe disso. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico, é a palavra de Deus quem nos garante isso. Mas há um outro exemplo também. Esse se encontra em 2º livro de Samuel, só que é do capítulo 13, 2º livro de Samuel, capítulo 13. Olha o que vai nos contar, irmãos, a história. O primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 13, vai nos contar a história de um rei bem-sucedido. E ele teve um filho que se chamava Amon, e tinha um filho que se chamava Absalão. O versículo 1 do capítulo 13 diz que tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Do capítulo 13 até o capítulo 18, não dá para a gente ler tudo, porque é muito grande, vai contar a história de um rei muito bem sucedido, Davi. Ele foi tão bem sucedido, mas tão bem sucedido, que a linhagem dele não acabou, até quando chegou em Jesus. Jesus de Nazaré, ele veio da linhagem de Davi. Não faltou o sucessor, e esta foi uma promessa que Deus fez para ele. Ele foi muito bem sucedido lá fora, mas foi um fracasso dentro de casa. Ele andava muito ocupado com o seu trabalho e com o povo, mas não prestou atenção no comportamento esquisito de Amon, seu filho. Aminon, seu filho. Aminon, seu filho, chegou ao ponto de se apaixonar com a sua co-irmã, filhas de mães diferentes, mas irmã Tamar. E ele adoeceu. Davi, o seu pai, foi visitá-lo, conversou com ele sobre a doença, mas não conseguiu perceber que era uma armadilha para tentar ter a sua irmã consigo. Irmãos, a gente está vivendo em tempo, todos nós aqui que somos pais, já fomos adolescentes um dia, já nos apaixonamos um dia, e a prova que nós nos apaixonamos um dia é porque nós nos casamos e temos filhos, essa é uma realidade. E dá para a gente entender o comportamento dos nossos filhos. A gente sabe disso. Se a gente não está percebendo isso, é porque a gente está muito ocupado com outras coisas. E se nós temos essa responsabilidade de observarmos isso, nós poderemos ajudá-los, acompanhá-los, para que, quando a notícia não chegar para a gente, não acredito, mas por que isso, meu Deus? É porque esse acompanhamento que a gente deveria ter, a gente não teve, porque a gente estava muito ocupado. O que adianta? Ser muito bem sucedido lá, as pessoas lá fora nos admirarem. Mas fulano quando chega, olha como ele é assim, olha tal. Todo mundo tem aquela admiração por a gente, mas quando olha lá para dentro de casa, a gente fracassou. Isso aconteceu porque faltou da sua parte presença. Ele poderia todo dia estar vendo os filhos, mas precisava ter percebido isso. Ele também não notou que o Absalão, que era irmão de Tamar, de outra mãe, depois disso ele não ter resolvido o problema, projetou no seu coração de tirar a vida de Aminon. O pai não notou isso, não percebeu isso. Quando soube da notícia, o pior já tinha acontecido. Deixou Absalão distante por uns anos, não quis conversa com ele, porque achou que se não conversasse resolveria o problema. Até por fim o Absalão deseja lutar contra o seu próprio pai e tomar o seu próprio reino.
porque ele estava muito ocupado com outras coisas, mas não estava prestando atenção no temperamento dos seus filhos. Irmãos, graças a Deus, que Deus se coloca à nossa disposição quando recorremos a Ele, pedimos sabedoria dEle para conduzir com a vida dos nossos filhos. É nossa responsabilidade principal de estarmos atentos à vida que os nossos filhos têm. Mas, irmãos, a Bíblia não só tem esses exemplos ruins, tem exemplos bons também. E o outro exemplo bom é o que está no livro de Jó, no capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 5. Jó, capítulo 1, versículo 4 e versículo de número 5. O versículo de número 4 de Jó diz: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Jó teve 10 filhos, não é? Cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, eram 7 irmãos e 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. Filhos de Deus, irmãos, festejam também. Crentes também comem churrasco. Bebe Coca-Cola, só não bebe cerveja e outras coisas que deixam a gente assim doidão, não é? Mas café bebe demais, né? Bebe Coca-Cola, bebe suco, e que diz que por causa disso, diz que come que é uma beleza, né? E bebe que é uma beleza. E eles faziam isso continuamente. Eles reuniam, faziam isso continuamente. Jó, o seu pai, acompanhava isso. Só que diz aqui o versículo de número 5, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Isso é muito interessante. Ô, meus filhos, sentam aqui. Vocês não fizeram alguma coisa errada, não? Vocês não chegaram ao ponto de ofender Deus com alguma piada imoral, com alguma brincadeira? Irmãos, Jó era tão temente a Deus que ele tinha um receio, um temor de seus filhos pronunciarem, agirem ou fazerem qualquer coisa contra Deus. Veja bem, Jó não estava preocupado com a reputação de seus filhos, o que o povo vai dizer dos filhos dele, não. Jó estava preocupado, tanto é que ele fazia isso de madrugada, ele levantava de madrugada, oferecer sacrifícios a Deus, porque ele estava preocupado com a maneira como seus filhos agiam com Deus, e não com os de fora. Santificava, ele conversava, orava com eles, e ainda nos diz aí o versículo de número 5 aqui, levantava-se de madrugada, santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, 10 holocaustos, cada holocausto por um filho, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, sempre. Eu acompanho, tenho que acompanhar, preciso saber como é que está a vida deles com Deus, preciso saber se eles estão indo à igreja, preciso saber se está orando, preciso saber se está lendo a Bíblia. Era um desejo de Jó. Ele era dedicado, e uma dedicação espiritual. Meus queridos, nós devemos e desejamos que todos os nossos filhos sejam bem-sucedidos, com trabalho, com faculdade, com qualquer uma outra coisa. Mas se eles fracassarem na vida espiritual, meus irmãos, que tristeza. Se fracassarem na vida espiritual, que tristeza. O que é que nós podemos fazer? Em que nós podemos melhorar para manter a nossa família, os nossos filhos bem perto de Deus? Aqui, perto de Deus. É o lugar mais seguro que existe. É o lugar mais tranquilo que existe. É junto de Deus que há paz, é junto de Deus que há segurança, é junto de Deus que há estabilidade. É junto de Deus. O que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer para que eu consiga manter isso? Junto de Deus, perto de Deus. Jó tinha esta preocupação, esta dedicação. Ele intercedia pelos seus filhos. Se ele intercedia pelos seus filhos, ele se esforçava pelos seus filhos. Você pensou, meus irmãos, uma noite fria, lá do Oriente Médio, que quando a noite lá é fria, viu? Não é igual daqui não. Ele bem quentinho lá na sua cama, porque ele era um homem rico, ele tinha 2 qualidades. Ele era rico e piedoso. Era rico
e temente a Deus. Diz que na maioria das vezes os ricos não temem a Deus, mas Jó era um assim. Então, no conforto da sua cama, de madrugada, e 10 noites seguidas, eram 10 filhos, né? Olha, tem que levantar. Eu preciso oferecer sacrifício, holocausto a Deus por causa do meu filho. Tem que levantar. Frio, levantava, ia lá, oferecia. E dava trabalho, meus irmãos. Dava trabalho. Mas hoje nós não queremos ter trabalho. Hoje a gente não quer ter o esforço, né? De pelo menos a gente vir. E um exemplo disso, irmãos, é o que está escrito em Provérbios 22, versículo de número 6. Veja lá o que está em Provérbios 22, versículo 6. Já estou finalizando. Provérbios 22, versículo 6. Que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A melhor maneira de nós ensinarmos os nossos filhos é através do exemplo. E uma prova disso é o que está aí em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho. Né? Ensina a criança no caminho. E não ensina a criança o caminho. No caminho, porque no caminho eu estou também, né? Ensina a criança no caminho. Você está andando por esse caminho aqui e você está ensinando no caminho. Isso significa o quê? Que eu sou o exemplo. Faça o que eu estou fazendo. Olha, imita o que eu estou imitando. Siga, ensina. Até quando ficar velho. Não desviará do caminho, do exemplo que você ensinou. Albert Einstein, ele escreve o seguinte: o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Às vezes, você não precisa dizer nada. O seu jeito de ser diz tudo. E isto é uma escola excelente, excepcional para os seus filhos. Irmãos, e para finalizar, o último exemplo, livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Esse Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O último exemplo, irmãos, que eu gostaria de destacar aqui, é o exemplo do pai chamado Josué. Nós vimos aqui o exemplo do pai Isaac, do pai Jacó, do pai Eli, do pai Davi, do pai Jó, mas tem do pai Josué. Ele estava conduzindo o povo de Deus, o povo de Israel, para a terra de Canaã. Quando eles atravessaram o Eufrates, o Jordão, depois eles chegaram naquela terra ali, ele chama todo o povo, porque muitos já haviam sido influenciados com as crenças dos povos pagãos por onde eles haviam passado. O povo tinha uma tendência para isso. Aí Josué chama o povo e diz o seguinte: gente, hoje vocês são livres para escolherem quem vocês quiserem como deuses. Vocês podem escolher os deuses dos amorreus, os deuses em cuja terra vocês vão morar. Vocês são livres para escolher quem vocês quiserem servir como Deus. Agora eu quero deixar bem claro para vocês aqui, viu? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele não está dizendo, né, se meus filhos quererem, olha, eu vou ter uma conversa com meus filhos. Não tem conversa não. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E papo encerrado. Vou usar de minha autoridade que tenho como pai, como líder do lar, e vou conduzir a minha família a servir ao Senhor, a servir a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. E é exatamente isso que nós precisamos colocar em nosso coração. Não vou parar, não vou desistir, enquanto houver sangue e fôlego em mim, de lutar com todas as minhas forças para colocar a minha família no pé de Jesus Cristo, aos pés da cruz, junto do Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E que autoridade, irmãos, que disposição, que autoridade de Deus para dizer, não, esse é o caminho,
Não tem outro, esse é o caminho. O caminho é Deus, o caminho é servir ao Senhor, é fazer a vontade do Senhor. É isso que eu escolho para a minha vida. E todos os homens do passado que escolheram Deus como Senhor das suas vidas, eles foram bem-sucedidos. É exatamente isso que nós precisamos. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Sei que nós somos imperfeitos, mas vamos buscar a ajuda de Deus para fazermos aquilo que Ele apraz. Que Deus, irmãos, nesta noite nos abençoe e em nossos corações complete a sua palavra. Amém? Vamos cantar o hino 289, Quero Estar ao Pé da Cruz.